E imagine acordar amanhã e descobrir que dinheiro é proibido, óculos são criminosos e conhecer inglês é sentença de morte. Parece absurdo? Em 1975, no Camboja, isso não era ficção distópica, era quarta-feira. Durante 4 anos, um grupo de fanáticos transformou um paraíso tropical no experimento social mais brutal da história moderna. 2 milhões de pessoas, um quarto da população, foram exterminadas com enxadas, facões e sacos plásticos. Esta é a história de como o Khmer Vermelho provou que o verdadeiro inferno não precisa de demônios. Só precisa de pessoas comuns com ideias radicais e poder absoluto. Neste vídeo, você vai conhecer o regime mais delirante e mortífero que você provavelmente nunca estudou na escola. Vai entender como uma nação inteira foi sequestrada por uma ideologia insana e porque até hoje o Camboja não se recuperou completamente. E talvez o mais perturbador, você vai perceber como sociedades aparentemente normais podem desmoronar da noite para o dia. Mas antes de entendermos como um país inteiro virou um campo de extermínio, precisamos conhecer o Camboja antes do pesadelo. No início da década de 1970, o Camboja era conhecido como a Pérola da Ásia. Phnom Penh, sua capital, era chamada de Paris do Oriente, com bulevares elegantes, cafés ao ar livre e uma vida cultural vibrante. O país exportava arroz para toda a região. Universitários debatiam política em cafeterias. Turistas visitavam os majestosos templos de Angkor Wat. Parecia um lugar normal, seguindo seu caminho natural para a modernidade. Imagine o cenário. Você é um professor universitário em Phnom Penh. Tem um apartamento confortável, seus filhos frequentam boas escolas, você lê literatura francesa no fim de semana. Sua maior preocupação? Talvez os conflitos na vizinha Vietnã transbordando para seu país. Nada que um bom vinho francês não ajude a esquecer temporariamente. Mal sabia você que em poucos anos estaria enterrando seus próprios excrementos com as mãos, trabalhando 18 horas por dia em campos de arroz, assistindo seus filhos morrerem de fome ou serem executados por saberem francês. Uau! Essa escalou rapidamente, não é? Bem, esse foi exatamente o ritmo da mudança no Camboja. Em 17 de abril de 1975, tudo mudou. As forças do Khmer Vermelho, lideradas por um professor de história francês com complexo de Napoleão chamado Pol Pot, marcharam sobre Phnom Penh. A população inicialmente celebrou, acreditando que a longa guerra civil havia terminado. Spoiler alert! Estava apenas começando. Imagine a cena. Jovens soldados de 15 anos, com uniformes pretos e lenços vermelhos, carregando rifles AK-47. Muitos nunca haviam sequer visto uma cidade grande antes. A maioria não sabia ler. Mas todos sabiam repetir os slogans revolucionários que haviam sido martelados em suas cabeças. A revolução não tem compaixão. Melhor matar um inocente que deixar um inimigo vivo. Em menos de 24 horas após a libertação, o Khmer Vermelho fez o impensável. Esvaziou completamente uma cidade de 2 milhões de pessoas. Isso não é exagero. Eles literalmente forçaram todos os habitantes de Phnom Penh a saírem imediatamente. Hospitais foram esvaziados. Pacientes em cirurgia foram deixados nas mesas de operação. Idosos foram forçados a caminhar ou morrer. Famílias inteiras empurrando carrinhos de bebê e carregando o que conseguiam. Os soldados deram uma desculpa absurda. Os americanos vão bombardear a cidade. Vocês precisam sair por 3 dias. Muitos acreditaram e saíram apenas com o essencial. Esses 3 dias se transformariam em 4 anos de pesadelo. Algumas pessoas só voltariam para casa em 1979. A maioria nunca voltaria. Você talvez esteja pensando, ok, mas por que esvaziar uma cidade inteira? A resposta é tão simples quanto perturbadora. Porque cidades eram impuras. Porque pessoas educadas eram contaminadas.
porque o plano era criar uma sociedade completamente nova, começando literalmente do ano zero. Sim, você ouviu certo. O Khmer Vermelho literalmente redefiniu o calendário para o ano zero. Toda a história anterior foi declarada irrelevante. A nova era comunista estava começando, e nada do passado deveria sobreviver. E quando digo nada, quero dizer nada. Dinheiro abolido e queimado nas ruas. Propriedade privada confiscada. Religião proibida. Templos budistas transformados em prisões. Escolas fechadas. Educação era venenosa. Hospitais modernos destruídos. Médicos caçados como animais, famílias separadas. Crianças foram tiradas dos pais para serem doutrinadas. Música, literatura, arte, tudo proibido exceto canções revolucionárias. Até o conceito de individualidade foi atacado. Pessoas não eram mais pessoas, eram instrumentos da revolução. O próprio pronome eu foi banido da linguagem. As pessoas deveriam se referir a si mesmas como este instrumento ou este membro. Sério, nem George Orwell conseguiria imaginar uma distopia tão completa. O Khmer Vermelho dividiu a população em duas categorias. O povo velho, camponeses considerados puros, e o povo novo, qualquer pessoa que vivesse em cidades considerada contaminada pelo capitalismo. Adivinhe qual grupo tinha expectativa de vida medida em meses, não anos. Qualquer sinal de contaminação ocidental ou educação era suficiente para ser executado. Falar francês ou inglês, usar óculos, ter mãos macias, sinal de que não trabalhava na lavoura, saber tocar um instrumento ou simplesmente parecer intelectual. Em um país onde a temperatura raramente cai abaixo de 30 degrees, as pessoas passaram a evitar usar chapéus para não parecerem pensadoras. Vamos dar uma pausa aqui para processar o nível de insanidade. Imagine ser executado porque você usa óculos. Sim, literalmente. Óculos se tornaram o equivalente a uma sentença de morte porque significavam que você provavelmente sabia ler. Em que universo isso faz sentido? No universo do Khmer Vermelho, um sobrevivente, Baumeng, conta como soldados abordavam pessoas aleatoriamente. Você sabe ler? Se a pessoa dizia sim, era levada embora. Se dizia não, talvez recebesse um papel e fosse ordenada a ler. Se conseguisse, era executada por mentir. Se realmente não soubesse, talvez sobrevivesse. Pelo menos naquele dia. A paranoia do regime era tão extrema que até mesmo os revolucionários começaram a eliminar uns aos outros. O Centro de Segurança 21, mais conhecido como Prisão S-21, foi criada em uma antiga escola secundária em Phnom Penh. Ali, mais de 14 mil pessoas foram torturadas até confessarem crimes imaginários de traição. Dessas 14 mil pessoas, apenas 7 sobreviveram. Não 70, não 700, 7, uma taxa de sobrevivência de 0,05%. Os nazistas, com toda sua brutalidade industrial, pareciam amadores comparados à eficiência letal do Khmer Vermelho. A prisão S-21 era administrada por Kaing Guek Eav, conhecido como Camarada Duch, um ex-professor de matemática. Duch mantinha registros meticulosos de cada prisioneiro, incluindo fotografias antes e depois da tortura. Cada confissão era cuidadosamente documentada, muitas vezes com centenas de páginas. O regime era brutalmente eficiente em sua burocracia da morte. Uma das regras da prisão, S-21, pendurada nas paredes para todos verem, dizia: "É proibido gritar quando estiver sendo espancado." Outra afirmava: "Se não seguir as instruções, receberá 10 chicotadas ou choques elétricos." A tortura não era apenas permitida, era metodicamente codificada. Após semanas ou meses de tortura, os prisioneiros eram levados para os campos de extermínio de Choeung-ek, hoje conhecidos como os Killing Fields. Ali, para economizar balas,
que eram consideradas valiosas demais para desperdiçar com inimigos do Estado. As pessoas eram executadas com facões, enxadas, barras de metal ou simplesmente tinham suas gargantas cortadas com folhas de palmeira afiadas. Bebês e crianças pequenas eram agarradas pelos pés e tinham suas cabeças esmagadas contra árvores. O Khmer Vermelho tinha um slogan para isso: para arrancar a erva daninha, você deve arrancar também a raiz. As crianças eram as raízes que precisavam ser eliminadas para que ninguém vingasse seus pais no futuro. Essa eficiência macabra é de uma lógica tão perversa que desafia a compreensão. Enquanto isso, no restante do país, a população era forçada a trabalhar em campos coletivos. A jornada de trabalho começava às 4 da manhã e terminava às 11 da noite, com apenas 2 refeições por dia. Uma porção minúscula de mingau de arroz sem tempero. Trabalhava-se 7 dias por semana, sem descanso. Qualquer reclamação era considerada sabotagem contra-revolucionária e punida com execução. Os líderes do Khmer Vermelho, muitos deles educados na França, irônico, não? Acreditavam que podiam triplicar a produção de arroz do Camboja, construindo gigantescos sistemas de irrigação. O problema, eles não tinham engenheiros, todos foram executados, não tinham máquinas, tecnologia era capitalista e não entendiam absolutamente nada de agronomia. Resultado, as colheitas falharam, a fome se espalhou, pessoas morriam trabalhando nos campos ou cozinhavam sapatos de couro para comer. Algumas tentavam coletar insetos ou rãs para sobreviver. Se fossem pegas, eram executadas por roubar propriedade do Angkar, o misterioso alto comando revolucionário. O Angkar, palavra Khmer para organização, era quase místico. Ninguém sabia exatamente quem eram seus membros. Os próprios líderes do regime, incluindo Pol Pot, mantinham suas identidades em segredo. Pol Pot era conhecido simplesmente como Irmão Número 1. Até 1977, o mundo nem sabia que ele era o líder do Camboja. Enquanto isso, nos campos de trabalho, sessões noturnas de crítica e autocrítica eram obrigatórias. As pessoas eram forçadas a confessar pensamentos impuros ou denunciar outros por atividades contra-revolucionárias. Frequentemente, pessoas inventavam confissões ou denunciavam outros apenas para sobreviver mais um dia. Imagine um jogo de sobrevivência onde as regras mudam a cada hora e os juízes estão constantemente procurando motivos para eliminar você. Essa era a vida diária sob o Khmer Vermelho. A paranoia do regime atingia níveis surreais. Em 1978, quando a produção agrícola despencou por causa das políticas desastrosas, a conclusão oficial não foi: talvez nossos métodos estejam errados, mas sim: há sabotadores e espiões vietnamitas entre nós. O resultado? Ondas de expurgos ainda mais violentos, com regiões inteiras do país sendo limpas de supostos traidores. Um dos aspectos mais perturbadores deste regime era o uso de crianças como executores e espiões. Meninos e meninas de 12 e 15 anos eram recrutados, doutrinados e treinados para vigiar adultos, incluindo seus próprios pais. As crianças soldados do Khmer Vermelho eram conhecidas por sua crueldade particular. Sem conexões com o passado contaminado, eram consideradas os revolucionários mais puros. Hin Hui, um ex-guarda da prisão S-21, que tinha apenas 16 anos quando começou seu trabalho, mais tarde descreveu como executava prisioneiros. Nós os vendávamos, os fazíamos ajoelhar à beira de um poço, e então batíamos na parte de trás de suas cabeças com uma barra de ferro. Se eles não morressem imediatamente, cortávamos suas gargantas com facas. Então, empurrávamos seus corpos para dentro do poço. E o mais perturbador, ele não era um psicopata. Era um adolescente normal que foi doutrinado a acreditar que estava protegendo a revolução. Quando perguntado décadas depois se sentia remorso, ele respondeu: se eu não matasse, seria morto. Não havia escolha. A banalidade do mal em sua expressão mais pura.
Mas talvez você esteja se perguntando como um movimento tão absurdamente radical chegou ao poder. A resposta tem muito a ver com outro país que você pode ter ouvido falar, os Estados Unidos. Em março de 1969, o presidente Richard Nixon autorizou o bombardeio secreto do Camboja, supostamente para destruir santuários do Vietcong. Durante 4 anos, os SEAL despejaram mais de 500 mil toneladas de bombas no Camboja rural, mais do que os aliados usaram em toda a Segunda Guerra Mundial. Vilas inteiras foram obliteradas. Estima-se que 150 mil civis cambojanos morreram. Essas bombas não apenas mataram camponeses inocentes, radicalizaram os sobreviventes. A cada bomba que caía, mais jovens se juntavam ao Khmer Vermelho, que habilmente explorou o ódio ao Zemueira. De uns poucos milhares de guerrilheiros marginalizados no final dos anos 1960, o Khmer Vermelho cresceu para um exército de 70 mil soldados fanatizados em 1975. Como o historiador Ben Kiernan observou, os EUA não criaram Pol Pot, mas forneceram a ele uma base de recrutamento inestimável. É uma das ironias mais amargas da Guerra Fria. Na tentativa de impedir o comunismo no Vietnã, os EUA ajudaram a criar uma versão ainda mais monstruosa no Camboja. O próprio Pol Pot e seus principais tenentes eram uma galeria bizarra de personagens. A maioria tinha estudado na França nas décadas de 1950 e 1960, onde foram expostos a versões radicais do comunismo. Khieu Samphan, o cérebro econômico do regime, tinha um doutorado pela Universidade de Paris. Sua tese? Uma crítica ao imperialismo econômico no Camboja. Ieng Sary, o irmão número 3, estudou ciências políticas na Sorbonne. Nuon Chea, o irmão número 2, foi treinado em direito e política na Tailândia. Estes não eram caipiras ignorantes. Eram intelectuais que decidiram que outros intelectuais deveriam morrer. Eles beberam o vinho do radicalismo parisiense e o regurgitaram como veneno em seu próprio povo. É difícil imaginar uma traição maior das ideias iluministas. Pol Pot, nascido Salotsar em 1925, era particularmente intrigante. Filho de fazendeiros relativamente prósperos, ele recebeu educação de elite, incluindo uma bolsa para estudar engenharia em Paris. Lá, em vez de estudar circuitos e pontes, ele se apaixonou pela teoria revolucionária. Ao retornar ao Camboja, tornou-se professor de história e francês em uma escola privada de prestígio. Seus ex-alunos o descreveram como gentil, atencioso e sempre sorridente. Este mesmo homem gentil e sorridente mais tarde ordenaria a morte de 2 milhões de pessoas. Se isso não prova que o inferno é pavimentado de boas intenções, não sei o que provaria. A utopia agrária que o Khmer Vermelho tentou criar era tão absurdamente delirante que, se não fosse tão trágico, seria quase cômico. Eles literalmente achavam que poderiam reinventar a agricultura e triplicar a produção sem fertilizantes, sem máquinas e sem conhecimento científico. Só precisariam da força de vontade revolucionária do povo. Um dos projetos mais ambiciosos foi a construção de enormes represas e sistemas de irrigação. Sem engenheiros, sem equipamentos, apenas milhões de pessoas trabalhando com pás e cestos. As pessoas eram forçadas a trabalhar dia e noite, movendo terra com as mãos nuas, cavando canais que frequentemente desmoronavam ou simplesmente não funcionavam. Muitos desses projetos foram abandonados meio construídos, monumentos de lama e sangue para a estupidez humana. Hoje, quando você sobrevoa o Camboja, ainda pode ver as cicatrizes desses sistemas de irrigação fracassados, como rugas prematuras em uma terra que envelheceu antes do tempo. E embora o Khmer Vermelho pregasse a igualdade absoluta, seus líderes viviam de forma bem diferente. Enquanto o povo comum morria de fome com porções minúsculas de mingau aguado, Pol Pot e seus associados desfrutavam de refeições completas, incluindo carne e frutas frescas.
Eles tinham ar-condicionado, médicos particulares e acesso a medicamentos modernos. Como disse George Orwell em A Revolução dos Bichos, todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. A brutalidade do regime não poupava ninguém, nem mesmo os mais leais. Na verdade, durante os últimos 2 anos do regime, os expurgos se tornaram tão frenéticos que o Khmer Vermelho estava essencialmente devorando a si mesmo. Divisões regionais do partido começaram a se acusar mutuamente de traição. Comandantes militares foram presos e torturados por colaboração com o Vietnã. Choeung-ek, o mais infame dos Killing Fields, está localizado a cerca de 15 quilômetros de Phnom Penh. Hoje é um memorial, onde um pagode de vidro exibe mais de 5,000 crânios exumados, organizados por idade e sexo. Ao caminhar pelo local, você precisa olhar para o chão para evitar pisar em fragmentos de ossos ou pedaços de roupas que continuam emergindo do solo após chuvas fortes, como uma memória persistente que se recusa a ser enterrada. Um dos aspectos mais chocantes do genocídio cambojano é que, ao contrário do Holocausto, praticamente não houve resistência organizada. Não houve equivalente a levantes de guetos ou grupos de partisanos. Por quê? Porque o Khmer Vermelho foi extraordinariamente eficaz em destruir todas as estruturas sociais que poderiam permitir a formação de resistência. Ao separar famílias, proibir reuniões e criar um sistema onde todos espionavam todos, eles eliminaram a possibilidade de confiança, o ingrediente fundamental de qualquer movimento de resistência. Além disso, a velocidade com que as atrocidades começaram deixou as pessoas em estado de choque. Diferentemente do genocídio nazista, que evoluiu gradualmente, o Khmer Vermelho iniciou seus assassinatos em massa literalmente no dia em que tomou o poder. Não houve tempo para organizar, planejar ou resistir. A única opção era tentar sobreviver, dia após dia. Como descreveu Van Nat, um dos 7 sobreviventes da prisão S-21, eu vivia apenas para o momento presente. Se conseguisse sobreviver mais 1 hora, era uma vitória. Mais um dia, um milagre. E então, tão repentinamente quanto começou, o pesadelo terminou. Em dezembro de 1978, o Vietnã, farto das constantes incursões fronteiriças e massacres de vietnamitas étnicos pelo Khmer Vermelho, invadiu o Camboja. Em apenas 2 semanas, suas forças chegaram a Phnom Penh. O Khmer Vermelho fugiu para as selvas na fronteira com a Tailândia. A ironia suprema? Os vietnamitas, que os INTA haviam lutado por mais de 1 década para evitar que infectassem o resto do Sudeste Asiático com o comunismo, acabaram sendo os salvadores do Camboja, do regime comunista mais brutal da história. Às vezes, a história tem um senso de humor particularmente cínico. Mais irônico ainda, apesar de terem sido derrubados, o Khmer Vermelho manteve o assento do Camboja nas Nações Unidas até 1993. Por quê? Porque os Esteu e a China, inimigos do Vietnã, insistiram que eles eram o governo legítimo do Camboja. A Guerra Fria produziu alianças estranhas. Nos anos seguintes ao fim do regime, o Camboja ficou em um limbo bizarro. O novo governo, apoiado pelo Vietnã, tentou reconstruir o país praticamente do zero. Não havia professores, 90% haviam sido mortos, nem médicos, apenas 40 sobreviveram em todo o país. Nem sistema legal, nem infraestrutura. Era como tentar ressuscitar um cadáver. Pol Pot e os principais líderes do Khmer Vermelho escaparam para as selvas da fronteira com a Tailândia, onde continuaram uma guerra de guerrilha por quase 2 décadas. Surpreendentemente, eles receberam ajuda velada dos Imersineuá e da China, que viam o Vietnã como a maior ameaça na região. O próprio Pol Pot nunca foi levado à justiça internacional. Ele morreu em 1998. Aparentemente de insuficiência cardíaca, enquanto estava em prisão domiciliar imposta por seus próprios camaradas depois de um expurgo interno.
Seu julgamento foi realizado por seus ex-seguidores em um processo improvisado na selva. Sua punição? Prisão perpétua em sua própria cabana, com uma televisão e visitas de sua filha. Ele nunca expressou remorso. Em sua última entrevista declarou: "Minha consciência está limpa." Apenas em 2010, mais de 30 anos após o fim do regime, que um tribunal finalmente começou a julgar os líderes sobreviventes. Caing Nguek Eav, o comandante da prisão S21, foi o primeiro a ser condenado. Sua sentença inicial? 35 anos, depois reduzida para 19 anos por tempo já cumprido, e cooperação com o tribunal. Para cada uma das 14.000 pessoas que ele supervisionou torturar até a morte, ele recebeu uma punição de aproximadamente 12 horas de prisão. Outros líderes, como Nguyen Chea e Khieu Samphan, foram finalmente condenados à prisão perpétua em 2014, quando já eram octogenários. A maioria dos perpetradores nunca enfrentou qualquer consequência. Muitos ex-membros do Khmer Vermelho simplesmente voltaram às suas aldeias e retomaram suas vidas, vivendo ao lado das famílias de suas vítimas. O Camboja hoje é um estudo de caso sobre como sociedades tentam se curar após traumas indescritíveis. O país formalmente estabeleceu uma democracia, mas na prática é governado pelo mesmo homem, Hun Sen, desde 1985, um ex-comandante do Khmer Vermelho que desertou para o Vietnã em 1977. O povo cambojano lida com seu passado de maneiras diferentes. Alguns falam abertamente sobre suas experiências, outros mantêm um silêncio deliberado. Muitos jovens cambojanos sabem surpreendentemente pouco sobre o Khmer Vermelho. Até recentemente, o assunto mal era mencionado nos livros escolares. Quando finalmente foi incluído no currículo em 2009, muitos estudantes se recusaram a acreditar. "Meus alunos me perguntaram se era ficção", relatou um professor. Eles não podiam conceber que cambojanos matassem cambojanos em tal escala e com tal crueldade. As cicatrizes psicológicas são profundas. Estudos mostram que até 40% dos sobreviventes do Khmer Vermelho sofrem de PTSD, mesmo 4 décadas depois. Suicídio, alcoolismo e violência doméstica continuam sendo problemas prevalentes. Como uma sobrevivente colocou: "Eles não só mataram as pessoas, eles mataram nossa humanidade. Estamos vivos, mas algo dentro de nós morreu naqueles campos." Economicamente, o país permaneceu paralisado por décadas. Apenas nos últimos 20 anos começou a mostrar sinais consistentes de recuperação. Hoje, ironicamente, uma de suas maiores indústrias é o turismo, incluindo o turismo de genocídio em locais como a prisão S21, agora um museu, e os Killing Fields. Visitantes podem ver as celas minúsculas, onde prisioneiros eram acorrentados, as ferramentas de tortura ainda manchadas de sangue, e as fotografias de cada vítima, homens, mulheres e crianças olhando para a câmera, alguns desafiadores, outros resignados, todos sabendo que estavam prestes a morrer. É difícil imaginar uma experiência mais perturbadora, mas talvez seja necessária. Como disse o sobrevivente Van Nat, que mais tarde pintou cenas da prisão para documentar os horrores: "Se não lembrarmos o que aconteceu, como podemos garantir que nunca aconteça novamente?" Mas a lição mais perturbadora do Khmer Vermelho não é apenas a profundidade de sua crueldade, é a velocidade com que tudo aconteceu. Em questão de dias, um país relativamente normal se transformou em um inferno na Terra. Pessoas que na semana anterior estavam tomando café em cafés elegantes, estavam agora marchando para campos de trabalho forçado. Esta é a verdade inquietante. A linha entre a civilização e a barbárie é muito mais fina do que gostamos de acreditar. Não é preciso décadas de deterioração. Não é preciso uma cultura particularmente violenta. Tudo o que é necessário é o coquetel tóxico certo. Uma ideologia que desumaniza certos grupos,
uma população traumatizada por conflitos anteriores e líderes dispostos a explorar esse trauma para seus próprios fins. E sim, pode acontecer em qualquer lugar. O Camboja, antes do Khmer Vermelho, não era particularmente mais violento ou instável que muitas sociedades atuais. Tinha seus problemas, certamente, mas nada que sugerisse que estava prestes a se tornar o cenário do terceiro maior genocídio da história moderna. Uma das sobreviventes, Long Ung, cujas memórias foram adaptadas no filme Primeiro Mataram o Meu Pai, dirigido por Angelina Jolie, escreveu: "O mal vem de pessoas comuns, em circunstâncias ordinárias, seguindo ordens ordinárias. O extraordinário não é quem eles são ou as circunstâncias em que operam, mas o que fazem." Essa talvez seja a lição mais importante da tragédia cambojana. Os monstros não são alienígenas, não são demônios, são pessoas. Pessoas que, em diferentes circunstâncias, poderiam ter sido professores, agricultores, caixas de supermercado. E esse é o pensamento mais perturbador de todos. A história do Khmer Vermelho é um lembrete sombrio do que pode acontecer quando permitimos que ideologias, qualquer ideologia, nos convençam a ver outros seres humanos como abstrações, como categorias, como algo menos que plenamente humano. Quando começamos a dividir o mundo em nós versus eles, o primeiro passo para a barbárie já foi dado. O Camboja hoje está lentamente se reconstruindo. Phnom Penh é novamente uma cidade vibrante com cafés elegantes, hotéis boutique e uma cena artística em crescimento. Os templos de Angkor Wat estão cheios de turistas. A nova geração de cambojanos está determinada a olhar para frente, não para trás. Mas as sombras do passado persistem. A árvore contra a qual bebês eram esmagados em Choeungek ainda está lá, agora coberta de pulseiras coloridas deixadas por visitantes. Os ossos continuam a emergir do solo após chuvas fortes. E nos rostos dos mais velhos, você ainda pode ver um olhar distante, o olhar de pessoas que viram o que nenhum ser humano deveria ver. Talvez a melhor maneira de honrar os mortos seja lembrar suas histórias. Não apenas como estatísticas, 2 milhões de mortos, mas como pessoas individuais, cada uma com sonhos, medos, amores e esperanças, todas brutalmente interrompidas. Como a jovem mulher que escondeu uma foto de seu namorado, considerado contra-revolucionário, dentro de uma bola de arroz, arriscando sua vida por um pequeno pedaço de amor em um mundo sem amor. Ou o médico que fingiu ser um fazendeiro analfabeto por 4 anos, apenas para ser traído, quando instintivamente correu para ajudar uma criança ferida, revelando sua formação médica. Ou a professora que ensinou secretamente seus filhos a ler e escrever, desenhando letras na poeira com gravetos e apagando-as imediatamente se alguém se aproximasse. Pequenos atos de resistência e dignidade humana, brilhando como vagalumes na escuridão mais profunda. Se o vídeo sobre o Titanic te mostrou como a divisão de classes determina quem vive e quem morre em um desastre, e o vídeo sobre a peste negra revelou como pandemias podem transformar sociedades, esta história do Camboja nos força a confrontar a fragilidade da própria civilização e a rapidez com que ela pode desmoronar quando abandonamos nossa humanidade comum. O filósofo George Santayana disse famosamente: "Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo." Talvez seja por isso que esta história, por mais dolorosa que seja, precisa ser contada. Não para nos traumatizar, mas para nos alertar. Não como uma relíquia histórica de tempos distantes, mas como um espelho perturbador para nossa própria humanidade. Se este vídeo te fez refletir sobre a fragilidade das sociedades e como precisamos valorizar e proteger nossa humanidade comum, deixe seu like e compartilhe com alguém que você conhece que precisa entender como a civilização
pode desabar quando deixamos ideologias extremistas tomarem conta. Se inscreva no canal para mais explorações de momentos sombrios da história que ainda hoje têm lições importantes para nos ensinar. E me diga nos comentários, qual outro evento histórico você gostaria que explorássemos com essa profundidade? Até o próximo vídeo, onde continuaremos nossa jornada pelos cantos mais sombrios e fascinantes da experiência humana.